Oi, pessoal. E aí a gente vai continuar a falar ainda sobre medidas de posição e tendência central, ainda nas nossas fichas 7 e 8. Só que dessa vez vamos partir para a resolução das fichas. Então, quem ainda não viu a aula anterior, eu recomendo que veja, porque será de extrema importância, que é a parte teórica sobre o assunto, a explicação sobre o que são as medidas de posição e de tendência central, para que a gente possa continuar na resolução das fichas, tá bom? Então, peguei aqui os exercícios, se vocês perceberem, tem alguns exercícios da ficha 7 que eles acabam sendo replicados na ficha 8, então, e a gente vai usar aqui duas ferramentas, eu vou usar da forma mais simples, como se a gente estivesse no dia a dia, utilizando a calculadora, tá bom? E mostrando o raciocínio, mas também eu vou utilizar aqui o Excel, que a página já está aberta, que poderia ser o Calc também, para mostrar que também é muito fácil de fazer todos esses cálculos utilizando esta ferramenta, tá bom? E até para poder a gente desenvolver um pouquinho melhor essa questão do uso do Excel, ok? Então vamos lá para a ficha 7. E na ficha 7 aqui, pegando o primeiro exercício, justamente para saber qual é a média aritmética em algumas séries aqui, tá bom? Então, lembrando, média aritmética é quando a gente soma todos os elementos, o valor de todos os elementos, e divide pelo número total de elementos que a gente tem naquela série. Então, se a gente fizer aqui na calculadora, vou dar um zoom aqui, nessa série X, que a gente tem aqui, na calculadora, e a gente vai somar 2 com 4, com 12, com 7, com 8, com 15, com 21 e com 20. A gente tem um total de 89. Desse 89, a gente tem 2, aqui, marcar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, o total da soma é 89, que a gente vai dividir por 8 elementos. Quando a gente divide por 8, dá 11,125. Nós vamos utilizar mais nas questões uma casa decimal apenas, uma casa de precisão, tá bom? Então, vamos olhar aqui, 12 está mais perto de 10 do que de 20. Então, no nosso arredondamento, vai ficar 11,1. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Na nossa segunda série, a gente tem 3, 5, 8, 5, 12, 14, 13, 12 e 18, que dá o total de 90. Sendo que aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Olha, o que é que vai acontecer? A gente vai ter 90, que dividido por 9 vai dar exatamente 10. Tudo bem? Continuando aqui na nossa série, dessa vez a gente tem uma série com números decimais. Tanto é que esses números eles são separados por ponto e vírgula, e não somente por vírgula, como a gente tinha nas séries anteriores, só com números inteiros. Então, o que é que acontece aqui? Nós vamos somar 12,2 com 13,9, com 14,7, com 21,8, com 12,2 e com 14,7. O total dessa soma foi 89,5. Nós vamos dividir por 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, 89,5 dividido por 6 dá um total de, vai dar uma dízima, cujo valor é 14,91, 666 e assim por diante. Como nós queremos apenas uma casa de precisão, então vou olhar somente para esse 91 aqui. 91 está mais perto de 90 do que de 100. Então, o arredondamento vai ficar para 9, ok? E aí, ó, o que é que a gente tem agora? Na série D, 8 mais 7, mais 8, mais 7, mais 8, mais 7, mais 9, num total de 54. O que acontece
Em 54, nós vamos dividir por 7 elementos. E aí, 54 dividido por 7 vai dar 7, mais uma dízima aqui, 714, 285 e assim por diante. Lembrando, mais uma vez, nós queremos uma casa de precisão. Então, vou olhar para esse 71 e vou ver que está mais perto de 7 do que de 70 do que de 80. Então, vai ser 7,7. E assim a gente conseguiu arredondar esses valores. Tudo bem? Se nós fôssemos fazer isto no computador, o que é que aconteceria então? A gente teria aqui vamos abrir agora aqui para definir a fonte. E aí, no Excel, como é que a gente faria? No Excel é mais simples ainda, porque nós só precisamos anotar estes números. Vou minimizar aqui. Vou só anotar a sequência desses números. 2, 4, 12, 7, 8, 15, 21 e 20. Gente, quando anotei tudo, eu só faço selecionar os dados dessa série. Olha o que o Excel me faz aqui, ó. Ele já me diz que eu tenho 8 elementos. Ele me diz que a soma desses 8 elementos é 89 e que a média desses elementos é 11,125. Ou seja, me poupou todo o trabalho. Eu nem preciso fazer contas aqui no Excel. Vai acontecer com todos os outros isso. Inclusive, vou pegar aqui o exemplo dos números decimais. 12,2, 13,9, 14,7, 21,8... 12,2, 14,7. Só vou selecionar, ó, só marcar todos os itens que eu tenho. Tenho 6 itens, que são 89,5 e cuja média é 14,91 nessa dízima aí, tá bom? Ou seja, super simples. Esse mesmo raciocínio a gente pode trazer aqui para a segunda questão. Tá bom? Um produto é acondicionado em lotes contendo cada um desses lotes 10 unidades. O lote só é aprovado se apresentar um peso superior a 40 quilos. Se as unidades que compõem determinado lote pesam 3, 4, 3,5, 5, 3,5, 4, 5, 5,5, 5 e 4,5, este lote pode ser aprovado? Qual é o peso médio do produto? Se a gente pegar esses elementos aqui e a gente simplesmente anotar no Excel, olha o que é que vai acontecer, gente. Vou botar aqui para cima para a gente anotar esses valores. Então, primeiro produto 3, segundo 4, terceiro 3,5 e vamos anotar os outros. 5, 3,5, 4, 5, 5,5, 5 e 4,5. Primeiro, vamos lá, né? Opa, voltando. Vou só selecionar aqui. 10 elementos cuja soma é 43. E aqui já deu a média também. Só selecionar, anotar e selecionar, já ficou simples assim. Mas existem duas perguntas. Se as unidades que compõem determinado lote são essas, o lote pode ser aprovado? Olha, para ser aprovado, aqui me diz que tem que ser superior a 40 quilos. Então, a resposta é sim, porque a soma deu 43. Então, vou anotar aqui, ó, sim, pode ser aprovado. Pode ser aprovado, pois a soma é igual a 43 quilogramas, né? Se as unidades que compõem... e agora a segunda pergunta, qual o peso médio do produto? São 10 produtos, num total de 43, e aí aqui a gente já sabe a média, mas 43 dividido por 10, a média, o peso médio dos produtos, vou botar, o peso médio dos produtos é 4,3
kg, porque são 10 produtos diferentes, ok? Se fôssemos fazer na calculadora, seria a mesma coisa. Vou ter a calculadora novamente aqui. Seria somar todos os elementos, 3 mais 4 mais 3,5 mais 5 mais 3,5 mais 4 mais 5 mais 5,5 mais 5 e mais 4,5. Total 43, que dividido por 10 elementos dá 4,3. Não tem dificuldade a gente lidar com isso. Terceira questão, já vou puxando aqui rapidinho. Uma loja vende 5 produtos básicos, A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. O lucro por unidade comercializada desses produtos vale respectivamente 200, 300, 500, 1.000 e 5.000. A loja vendeu em um determinado mês 20 produtos, 30, 20, 10 e 15, respectivamente. Ou seja, 20 produtos A, 30 produtos B, 20 produtos C, 10 produtos D e 5 produtos E. Qual é o lucro médio por unidade comercializada por essa loja? Então, ele quer saber qual o lucro médio por unidade. Para saber isso, eu tenho que saber quanto foi o lucro total. E para saber qual o lucro total, preciso utilizar o lucro total por cada um dos produtos e quantos eles venderam. Tá certo? Então, de forma mais trabalhada, a gente tem aqui o seguinte. Vamos começar. Eu tenho que primeiro saber quanto cada produto gerou de lucro. E aí, a gente tem o seguinte. Produto A. E eu vou botar isso para cada um dos produtos. Produto B, C, D e E. O produto A, eu vendi a R$200 de lucro e eu vendi 20 produtos, tá bom? 200 vezes 20, se tiver com dúvida, 4.000, né? R$4.000. O produto B, que eu lucro para cada produto R$300, eu vendi 30 unidades desse produto. 30 vezes 3, 9.000. 300 vezes 30 dá 9.000. O produto C, a gente vendeu, dá um lucro de R$500. E eu vendi 20 unidades dele. Produtos que rendem R$500, vendi 200 unidades, 500 vezes 20 dá 10.000. Se tiver com dúvida, só lá multiplicar, 10.000. E por fim, a gente tem o produto D, que gera um lucro de R$1.000, e que eu tenho 10 unidades vendidas, e o produto E com R$5.000 vendendo 5 unidades. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem 1.000 vezes 10 também vai ser 10.000. 5.000 vezes 5, 25.000. Quanto é o lucro total? O lucro total é só somar agora 4.000 mais 9.000 mais 10.000 mais 10.000 mais 25.000, ou seja, 58.000. E quantos produtos no total foram vendidos? Tá bom? O lucro total é de R$58.000 e foram vendidos um total de
Quantos produtos? 20 do A, 30 do B, 20 do C, 10 do D e 5 do E. Ou seja, 85. A gente faz aqui 20 mais 30 mais 20, mais 10 mais 5, dá 85 produtos. Pronto, agora sim. Para saber o valor médio, o lucro médio, então o lucro médio é o lucro total dividido pelo número de produtos. Ou seja, 58 mil dividido por 85 e dá R$ 682,35. Então dá um total de R$ 682,35. E esse daqui é o valor médio. No computador, no Excel, se a gente usar uma planilha do Excel, a gente consegue fazer isso ainda mais rápido. Como professor, é só trazer aqui para a gente, apagar tudo que a gente tem aqui. Eu vou fazer uma planilhinha aqui, bem rapidinha, em que eu vou colocar qual é o produto, qual o valor unitário, o lucro unitário pelo produto, o lucro por produto. E, por último, eu vou botar aqui o valor lucro vendida. Na próxima coluna aqui, ó, tá bom? Eu vou colocar o total parcial. Eu vou chamar de total parcial. E consiste essa tabelinha? Aqui marcar. Eu vou marcar o produto A, B, C, D e E. Esse aqui, lucro e o total parcial, eu vou marcar em termos de dinheiro, tá bom? E aqui, olha só o que é que acontece. O lucro por produto, a gente sabe que são esses valores aqui, ó, na ordem 200, 300, 500, 1.000 e 5.000. Então, 200, 300, 500, 1.000 e 5.000. 5.000. Quantos foram vendidos do produto A? 20. Produto B, 30. C, 20. D, 10. E E, 5. Então, 20, 30, 20, 10 e 5. O que é que eu quero nesse total parcial? Eu quero saber quanto cada um desses produtos A arrecadou de lucro. Então, eu quero saber o número, eu vou botar igual, porque é uma fórmula, lucro por produto que multiplica a quantidade vendida. Vejo que as células ficaram marcadas, né? Quando eu dou um Enter aqui, olha só, quer dizer que todas as unidades vendidas de A geram 4.000 de lucro. Vou pegar essa fórmula aqui e copiar. Copiar, e na hora de colar a fórmula, eu vou com o botão direito e vou aqui ó, no especial, colar especial fórmula. Até aparece o nomezinho fórmulas. Pronto. Ele já fez a soma do B, do C, do D e do E. Se eu quiser saber a soma total, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui o igual, que é uma fórmula, vou botar para ele somar esses 5 valores. 58 mil reais. Mesma coisa eu vou fazer aqui na quantidade vendida. Vou botar para somar, igual soma, todos esses valores. Olha, 85 produtos. Se eu quero saber o subtotal, o total geral, a média geral que diga, perdão, média geral,
eu quero que se pegue a soma total e se dividir pela quantidade total vendida. Olha só o que é que deu daqui na média, 682,35 centavos. Certo? Que é justamente o valor que a gente tinha lá, ó. 182,35 centavos. Só com essa tabela aqui é muito mais fácil. Porque se eu tiver, por exemplo, vender mais 5 produtos de 15, ele já altera a média geral, já alterou a quantidade subtotal, alterou já a média geral, o número total de quantidades vendidas. Então, essa tabela é super dinâmica, tá certo? Ela, à medida que eu vou alimentando ela, inclusive eu posso dizer, não, meu lucro diminuiu do produto A. Vou mudar aqui. O lucro do A, ele mudou para 150, já me dá um novo geral. Aí no produto D, agora eu lucro R$800, já me dá a nova média geral por produto, lucro, tá bom? Então, essa tabela aqui ajuda muito a gente, em todas as áreas, tá certo? Vou continuar aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Vou passar para a próxima questão. Um caminhão cujo peso vazio é 3.000 quilogramas, será carregado com 480 caixas de 10 quilogramas cada, 350 caixas de 8 quilogramas cada, 500 caixas de 4 quilogramas e 800 caixas de 5 quilogramas cada. O motorista do caminhão pesa 80 quilos e a lona da cobertura de carga pesa 50 quilos. São duas perguntas. Na pergunta A, se faz: se este caminhão tem que passar por uma balança que só permite passagens a caminhões com peso máximo de 15 toneladas, este caminhão passará pela balança? Sem ser reprovado, né? Essa é a questão. E na letra B, ele quer saber qual o peso médio das caixas carregadas no caminhão. Ok? Então vamos lá. Primeiro, a ideia desse peso total aqui da carga da caixa, ela é muito parecida com a questão anterior, do lucro, porque eu tenho que saber os valores individuais que cada um dos produtos gerou de lucro. Aqui é cada um dos produtos, o quanto ele gerou de peso, tá bom? Então, o produto, essa caixa de 10 quilogramas aqui, eu tenho 480 delas. Qual o peso total dessas caixas? E as caixas de 8 quilos? E as caixas de 4? E as de 5 quilogramas? Então, a gente tem que ter uma atenção quanto a isso. Se a gente quiser aproveitar aquela mesma tabela aqui, a gente consegue aproveitar. Só que tem uma diferença. Aqui eu vou mudar. Onde era aqui o tamanho, número de caixas, quantidade vendida, eu vou botar número de caixas, tá bom? Vou zerar aqui. Onde tinha o valor, agora é o tamanho da carga. O peso da carga individual. Bom, e aqui não vai ser mais contábil, eu vou mudar aqui para geral. Pronto. E total parcial também vai ter que ser geral agora. Vamos lá. O que acontece? O peso da carga individual, tá certo? Vezes o número de caixas vai dar um total parcial em peso, tá bom? As caixas do tipo A, que eu vou botar aqui, eu tenho 480 delas, 480 que pesam 10 quilogramas. Assim, peso em quilogramas. 480 caixas que pesam 10 quilogramas. Das caixas de 350 de 8 quilos, eu tenho 350. Então, das caixas de 8 quilos, eu tenho 350. Das caixas de 4 quilogramas, eu tenho 500. E das caixas de 5 quilogramas, eu tenho um total de 800. Bom? Além disso, eu tenho 3 coisinhas aqui. Quais são essas 3 coisinhas? Eu tenho
o peso do caminhão, eu tenho o peso do motorista, tenho o peso da lona, tá bom? Um caminhão pesa 3.000 quilos. Um caminhão pesa 3.000 quilos. Um motorista pesa 80 quilogramas. E uma lona pesa 50 quilogramas, tá bom? O que é que eu quero com cada um desses? Saber qual o peso total parcial. Então, eu tenho que multiplicar o peso pela quantidade de coisas que eu tenho. E quantidade. E essa fórmula aqui eu vou repetir para todo mundo. Opa. Vou botar aqui para copiar. Pronto. Isso aqui deu um total de 16.730 quilogramas. Tá bom? Deixa eu só aumentar aqui. Ok. Pronto. Me deu um total de 16.730 quilogramas. Mas vamos ler aqui. O que é que acontece? Para que seja aprovado, o peso máximo é 15 toneladas. Lembrando que uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, se já está em 16.730, esse passará pela balança? Não. Ele vai ser reprovado. Deixa eu só aqui. Não. Será reprovado porque o peso total, a massa total, é 16.730 quilogramas, ou seja, 16,73 toneladas. Ok? Como já sabe que vai ser reprovado. Só que eu quero saber o peso médio das caixas carregadas do caminhão. Olha, eu já tenho aqui a média geral, só que essa média geral está incluindo caminhão, motorista e lona. Se eu quero saber somente das caixas, eu vou só apagar esses três aqui, ó. Vou zerar esses três, já me deu o valor do peso médio somente das caixas. O valor do peso médio das caixas é esse, porque no total eu tenho 2.130 caixas, tá bom? Então, o peso médio das caixas é de 6, como eu pedi para colocar uma casa decimal só, 38, está mais perto de 40 do que de 30, né? Então, 6,4 quilogramas aproximadamente. Tá bom? E está respondido. Caso queira fazer isso manual, a ideia é exatamente a mesma que a gente tinha aqui. Tem que saber quanto cada caixa, cada tipo de caixa vai gerar de peso total. A gente vai ter que somar tudo isso para saber a média das caixas, 85. Só que para a gente saber o peso total, a gente vai ter que somar ainda o valor do motorista, do caminhão e da lona, tá bom? Mas dá para responder da mesma forma. Para o vídeo da gente não ficar muito longo, tá bom? Eu vou copiar aqui, já que a ideia é exatamente a mesma. Então, ao preço, ao peso, por tipo de caixa. Então, no lugar de produto, eu vou anotar caixa. Caixa D eu tenho até caixa D. A gente tem aqui que são 480 caixas, 10 com 10 quilogramas, que dá um total de 4.800 quilogramas. A gente tem que são 350 caixas de 8, então 350 caixas com 8 quilogramas. Aí, na calculadora, 350 vezes 8 dá 2.800 quilogramas, 2.800 quilogramas.
A caixa C, a gente tem aqui que são 500 caixas de 4 kg, 500 caixas de 4 kg, que dá 2.000 kg, 2 toneladas. E, por último, as caixas de 5 kg são 800. Então, 800 caixas de 5 kg dá um total de 4.000 kg. O peso total das caixas é em reais, né? Só vai somar aqui, ó, 4.800 mais 2.800. Opa! 4.800 mais 2.800 mais 2.000 mais 4.000, 13.600. É 13.600 quilogramas. A média do peso das caixas é total de caixas, o número total de caixas é, vamos ver aqui, 480 de um tipo, 350 de outro tipo, 500 de outro tipo e 800 de outro tipo. Ou seja, 350 mais 500 mais 800, 2.130 caixas. 2.130 caixas. Então, o peso médio o peso médio das caixas é 13.600 quilogramas, dividido por 2.130, dá exatamente 6,3844, só que a gente está botando aproximadamente 6,4 quilogramas. A gente quer saber a soma total? Olha, o da caixa é esse, 13.600. Quando a gente soma 13.600 com o peso total do caminhão com carga, passageiro ou motorista e lona é 13.600 peso. Lembrando que tem 3.000 do caminhão, ainda tem dos motorista que pesa 80 e a lona que pesa 50. Então, 3.000 mais 13.600 mais 80 mais 50, 16.730 quilogramas. Ou seja, passou o total de 15 toneladas. São 15.000 quilos. Bom, e aí a questão da gente está resolvida. Vamos lá agora para a quinta questão, que fala: um grupo de pessoas apresenta as idades 10, 13, 15 e 17. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que vai acontecer com a média do grupo? Vai aumentar, vai diminuir, vai permanecer a mesma? Tudo vai depender de como essa pessoa vai alterar a idade, vai contribuir aqui. A gente sabe que antes do novato, vou escrever assim, a gente tinha uma média que era de 10, 13, 15 e 17.
O total de idade era 55. Então, todos juntos tinham 55 anos de idade, só que existiam 4 apenas. 55 dividido por 4 dava 13,75 de média de idade. Depois do novato, de 12 anos, é lógico que essa soma aumentou. Antes era 55, com os 12 anos do novato, agora a gente tem 67 anos. Só que esses 67 anos não vai ser mais dividido por 4, vão ser divididos por 5 pessoas. Tá bom? Então, 67 dividido por 5 dá um total de 13,4. Média de idade nova. Olha, qual é das duas médias de idade que é maior? A primeira. Ou seja, depois da chegada do novato, a média de idade diminuiu. Então, o que aconteceu com a média de idade do grupo? Resposta: a média de idade das pessoas diminuiu de 13,75 para 13,4 anos de idade. E aí a gente já terminou a questão. Bem simples mesmo. Se a gente colocasse antes, veja só, se botar no Excel, o que vai acontecer? A gente tem aqui, vou puxar um pouquinho para o lado. Pronto. Vou botar aqui a idade dos 4 que tinham: 10, 13, 15 e 17. E vou botar no novato 12. Se eu seleciono só os 4, média de idade 13,75. Eu vou puxar agora um para a direita. Marquei os 5. 13,4. Diminuiu. 3,75, 3,4. Olha ali a idade, tá bom? Então, diz antes para depois, houve uma diminuição aí de 0,35 anos de idade. Tá bom? Isso, ó. E vamos lá, ser esquisito. As notas de uma turma de alunos no teste de matemática foram 10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 4 e 2. Qual a média da turma? De forma também bem simples, né, minha gente? Se a gente colocar isso na planilha aqui, olha, as 10 idades quais foram? 10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 4 e 2. Isso é maravilhoso, o cálculo também. Olha aqui, ó, contagem dos 10 elementos, eles somavam 73 e a média deu 7,3. Uma maravilha, né? A média, vou só responder aqui, a média de notas da turma em matemática é 7,3. Uma nota maravilhosa. Vocês vão ainda superar isso. Se quiser fazer na calculadora, facinho. Só pegar todas as idades, somar, dividir pelo número de alunos que tem. No total de notas que você tem. 10 mais 10, mais 9, mais 8, mais 8, mais 8, mais 7, mais 7, mais 4, mais 2, dá o total de 73. Opa, apagou aqui. 10, opa, 10 com 10, com 9, com 8, 8, 7, 7, 4 e 2, 73. Dividido entre os 10 alunos dá 7,3. Mais uma questãozinha aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que fica a próxima questão. Questão 7. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Então, considerando que o peso das notas esteja relacionado ao bimestre em questão, determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas de matemática foram iguais a... Então, aqui acho que só está... Tem um equívoco do primeiro ao quarto bimestre, certo? Cada bimestre em questão, tá certo? Vai determinar o
peso das notas, ou seja, o primeiro bimestre vai ter peso 1, o segundo bimestre vai ter peso 2, o terceiro bimestre peso 3 e o quarto bimestre peso 4. Então, o que é que acontece? Quando eu digo peso, significa a importância da nota. Então, é muito mais interessante eu tirar uma nota muito boa no quarto bimestre do que, por exemplo, um 7 no quarto bimestre do que um 10 no primeiro. Por que isso? O peso do primeiro bimestre é 1. Então, quando eu pego esse 10 aqui, eu só vou utilizar ele uma única vez. Ele vai valer 10. Se eu tiro um 7 no quarto bimestre, ele tem um peso 4. Então, 4 vezes o 7 dá 28. 28 é muito melhor do que 10. Então, tem essa questão de influenciar o peso de cada bimestre na questão. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vou calcular aqui do lado. Ó. Vou usar aqui minha vermelha. E vou fazer o seguinte. 1, porque é o do primeiro bimestre, vezes a nota 7. Isso vai dar aqui um total na nota de Gabriel 7. Tá bom? O segundo bimestre tirou a nota 6. Só que o peso do segundo bimestre é 2. E essa nota 6, mesmo assim, ainda vale mais na nota do que o 7 do primeiro bimestre. Contribui ainda mais. No terceiro bimestre, eu vou usar aqui o peso 3 para nota igual a 8. E 3 vezes 8 dá 24. Enquanto isso, no quarto bimestre, nós temos o peso 4 para a nota que é 7,5. E 4 vezes 7,5 dá exatamente 30. Pergunta: o somatório total de notas pelos pesos, pelos respectivos pesos, é 7 mais 12 mais 24 mais 30. Ou seja, 7 mais 12 mais 24 mais 30, 73. Mas qual é o total dos pesos? Porque a gente vai dividir pelo total dos pesos. Somatório dos pesos é 7, peso 1 da primeira unidade, 2 da segunda, 3 da terceira e 4 da quarta unidade. Isso aqui é um total de 10, não é isso? 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Gente, olha que maravilha, porque a média geral, que é uma média ponderada, aritmética ponderada, é igual a 73, que é a soma de todas as notas, dividido pela soma dos pesos, que é 10. Ou seja, a nota de Gabriel é 7,3. Funciona isso aqui lá no Excel? Oxi, e como funciona? De forma muito rápida. Por quê? Só preciso colocar o seguinte. Mesmo esquema aqui. Eu vou usar o bimestre, o peso do bimestre, a nota no bimestre, e aqui vai dar a nota parcial, tá bom? Só vou ter 4 bimestres, que vai dar uma nota já. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. O peso do primeiro bimestre é 1, do segundo 2, do terceiro 3, do quarto 4. Gabriel tirou 7 no primeiro semestre, 6 no segundo, 8 no terceiro e 7,5 no quarto. Gente, olha que maravilha. Só que tem uma questãozinha aqui que o soma dos pesos é esse aqui no caso, né?
Deixa eu só trocar aqui a nota do bimestre. Vou botar aqui no segundo peso, porque a gente já faz a soma dos pesos. Tá bom? Soma dos pesos é igual a 10. 7,3 a média de Gabriel. Isso aqui é a tabelinha boa, porque se eu quiser trocar de qualquer aluno aqui é muito fácil, né? Até a nota mesmo. Ah, eu corrigi a nota de Gabriel no quarto bimestre, é 7,5. É 10, e aí a média de Gabriel já mudou para 8,3. Tá bom? Fica de forma dinâmica aqui. Então, a primeira ficha a gente encerra aqui, mas vamos passar para a ficha 8. E aí, a ficha 8, por conta do tempo também, o vídeo vai ficar muito longo, eu vou dar preferência que a gente resolva no Excel. E por que eu vou dar preferência resolver no Excel? Se bem que na calculadora dá para fazer isso tranquilamente. Veja só, na ficha 8 a gente tem que calcular média, moda e mediana de cada uma dessas séries, tá bom? Então acontece o seguinte, a moda é o conceito mais simples que a gente lembra, né? É aquilo que mais vai se repetir. Não necessariamente uma série tem que ter moda. Ela pode ser amodal, ou seja, ela não ter modas, tá bom? E sempre assim, pode ter vários elementos que vão se repetir, mas só vai ser a moda aquilo que mais se repetir, tá bom? E aí vamos ver aqui o exemplo bem claro disso aqui. Primeiro eu vou somente anotar. Eu quero saber de cada um. Quanto é a moda? Vermelhinho. Quanto é a moda? Quanto é a mediana? E quanto é a média de cada um, certo? Vou mostrar para vocês a diferença que vai fazer se fizer isso no Excel. Mas vamos lá. Isso eu quero saber para cada uma dessas séries. Bom? Aqui, moda, mediana e média. Isso aqui é o que pede a questão. Na série A, aqui o tamanho, eu tenho esses elementos que já estão em ordem crescente. Isso é uma maravilha. Por quê? Eu não preciso me preocupar em ordenar para depois calcular a mediana, tá bom? Então, nesse aqui que já estão em ordem, eu percebo que ninguém se repete. Ou seja, não tem moda. É amodal. Amodal significa sem moda, tá bom? Aqui, o 6 se repete duas vezes e o 11 se repete duas vezes. Ambos se repetem o mesmo número de vezes. Então, aqui eu tenho 6 modas. 1, 6 e 11. Ou seja, essa é uma série bimodal. A letra C, eu não estou com a série ordenada. Eu tenho que ter o máximo de cuidado para isso. O ideal é que a gente coloque em ordem essa série. Então, esse 5 daqui eu vou passar para cá. Esse 8 daqui eu vou passar para cá. E esse 12, esse 15 aqui. Opa. E esse 15 aqui eu vou passar para o final. Agora sim eu tenho em ordem. Se você tentar calcular a mediana sem colocar em ordem, a mediana muito provavelmente vai dar errado. 99,8% de chance de dar errado. Tá bom? Não sei que, por coincidência mesmo, o termo do meio, estando em ordem ou não, seja exatamente o mesmo elemento. Tá bom? Então, a gente tem aqui o 5 se repetindo duas vezes, o 8 se repetindo duas vezes e o 12 se repetindo duas vezes. O número de repetições é a mesma. Então, eu tenho aqui 2, 5 e 8 como moda. Ou seja, trimodal. Aqui eu tenho uma série com números decimais que também não está em ordem. Então, a primeira recomendação, vamos colocar isso aqui em ordem. 2,1, depois 3,4, depois 4,7, depois 4,8,
depois 5,2, 6, 8,4 e 9,3. Tem algum número que está se repetindo? Não. Não tem, ou seja, é a modal. Aqui já está em ordem também, ainda bem. E a gente vê que o 6 se repete 3 vezes, o 8 se repete 3 vezes e o 10 se repete 3 vezes. Ambos se repetem. Imagina aqui que no lugar desse 11 fosse 10. Gente, repete 3, se repete 3, se repete 4. 10 ganhou. A moda seria sozinha o número 10. Tá bom? Porque é somente aquilo que mais se repetir. Não é aquilo que se repetir, é aquilo que mais se repetir. Tá bom? Mas nesse nosso caso aqui não é 11, não é 10, é 11. Então a gente tem três modas: 6, 8 e 10. Também é uma série trimodal. E por fim, 2, 5, vou só colocar aqui na ordem: 8, 9, 10 e 12. E agora já está em ordem, nenhum se repete, não tem moda, ou seja, a modal. Agora vamos saber qual a mediana de cada uma. Para saber a mediana, eu vou usar aqui o marcador. Texto. Eu vou sempre eliminar o menor e o maior, certo? A mediana é o termo que tiver no meio. Se uma série for par, vão sobrar dois termos e a gente vai calcular a média desses dois termos, tá bom? Então eu vou aqui eliminar o 1, que é menor, e o 30, que é maior. O 2, que é o menor, e o 21, que é o maior. O 8, que é o menor, e o 16, que é o maior. Sobraram dois números, 10 e 12. A gente vai calcular eles já já. Vou começar a fazer isso com todos logo para poder adiantar. O menor e o maior, o menor e o maior, o menor e o maior. Não dá para fazer isso de novo, só sobrou um, porque o número de termos é ímpar. Toda vez que o número de termos for ímpar, vai sobrar só um. Vou de novo tirar o menor e o maior, o menor e o maior, o menor, o maior, o menor e o maior. De novo, número ímpar de pares de números. Vou tirar o menor e o maior, o menor e o maior, o menor e o maior, que é 6. Sobraram dois números aqui no meio, 4,8 e 5,2. A moda aqui é 4, e aqui é 11, o 5 e o 10. O menor é 6 e o maior é 10. Aqui a mesma coisa. Agora o menor é 6 e o maior é 9. Agora o menor é 7 e o maior é 8. Sobraram 8 aqui no meio, 2 aqui no meio. E agora, para concluir, o menor e o maior, o menor e o maior, sobraram 2. Quando só tem um, gente, é ele. A mediana é 10, aqui a mediana é 8. Quando não, temos que somar e dividir por 2, ou seja, tirar a média. Vamos pegar aqui, tanto 10 e 12 somados e dividido por 2 dá 11. A mediana é 11. Aqui, 4,8 mais 5,2 dividido por 2 dá 5. Exatamente 5. Aqui, 8 mais 8, 16, dividido por 2 é o próprio 8. Quando se repete, é ele mesmo, tá bom? E aqui 8 e 9, 8 mais 9, 17, que dividido por 2 dá 8,5. Essas são as medianas. Agora vamos calcular as médias. Para a gente ver as médias, tem que somar todo mundo e dividir por 2. Tá bom? Perdão, soma todo mundo e vai dividir pelo número de termos. Neste aqui, 1 mais 2 mais 8 mais 10 mais 12 mais 16 mais 21 mais 30, 100. Dividido por 8 termos.
dividido por 8, a média daqui é 12,5. Na letra B, tem que ser a soma de 5 com 6, com 6, com 10, com 11, com 11. Deixa eu até fazer aqui 5 mais 6, mais 6, mais 10, mais 11, mais 11, mais 20, um total de 69. Tem 7 termos aqui, então é dividido por 7. A média, quando arredondar, 85 está mais perto de 90, né? Ou 857 está mais perto de 900 do que de 800. Então, é 9,9 de média. Aqui, 2 mais 5, mais 5, mais 8, mais 8, mais 10, mais 12, mais 12, mais 15. Total 77. E aqui a gente tem 9 termos. Então, dividido por 9 vai dar 8,6 aproximadamente, por conta do arredondamento, tá certo? E por fim não, ainda está na letra D, eu tenho 2,1, 3,4, 4,7, mais 4,8, mais 5,2, mais 6, mais 8,4, mais 9,3, um total de 43,9. Só que isso aqui são 8 termos, então tem que dividir isso aqui por 8, que dá 55,48, vai arredondar para 5, para 50, tá bom? Então vai ficar 5,5. Na letra E, tenho 4 mais 5 mais 6 mais 6. Tá? Tem um erro aqui. 4 mais 5 mais 6 mais 6 mais 6. Mais 7 mais 8 mais 8 mais 8 mais 9 mais 10 mais 10 mais 10 mais 11. Total de 108. E aqui a gente tem um total de 14 termos. Tá bom? Então, 108 dividido por 14, 7,7. Agora sim, para terminar essa primeira questão, temos 2 mais 5 mais 8 mais 9 mais 10 mais 12. Dá 46. Como temos 6 elementos, isso aqui dividido vai dar 7,70, né? Porque 66 está mais perto de 70. Então, 7,7. Essa aqui é a resolução do primeiro quesito, que pede média, mediana e moda de cada um desses exercícios. Vamos passar aqui para o segundo quesito. E aí tem umas média, mediana e moda de cada uma das séries. Gente, eu vou transpor exatamente isso que está aqui no Excel, porque serve da mesma forma para a gente fazer. Aqui a gente faz no Excel, tá bom? Essa distribuição de frequência, que são 3 distribuições de frequência. Então, eu vou botar isso aqui. Deixa eu apagar primeiro. A gente tem um XI, tem um FI. XI é o dado na posição, na ordem tal, e a frequência, o número de vezes que cada um desses dados aparece. Eu tenho aqui na letra A os dados 2, 3, 4 e 5, aparecem respectivamente, que tem por frequência exatamente 1, 4, 3 e 2, tá bom? 2, 3, 4, 5, 1, 4, 3, 2. Está aqui essa série para a gente observar, tá bom? Aqui a gente faz exatamente como a gente faria no papel. Qual é a ideia? O número 2, ele só aparece uma vez, então é pegar 2 vezes 1, tá bom? E colocar aqui o valor. Olha, aqui eu vou anotar como se estivesse resolvendo a questão, para ficar mais fácil de entender. Qual é o cálculo que a gente vai fazer aqui? O cálculo que a gente vai fazer aqui é 2 vezes 1. Embaixo nós vamos multiplicar 3 vezes 4, depois 4 vezes 3, depois 5 vezes 2. Tá bom? Vai sempre multiplicar o dado que a gente tem pelo número de vezes que ele aparece. E aqui, isso aqui vai ser igual
a 2. Isso aqui igual a 12. 4 vezes 3 vai ser igual a 12 também. E 5 vezes 2 igual a 10. Vou botar assim. Deixa eu ver se ele vai ler a fórmula aqui. 3 vezes 4 igual 4 vezes 3 igual... Não vai ler, mas a gente já entendeu. 2 vezes 1 vai dar 2, 3 vezes 4 vai dar 12, 4 vezes 3 vai dar 12, 5 vezes 2 vai dar 10. Tá bom? A soma dessas somas parciais aqui, que eu vou chamar soma parcial, produto parcial, tá bom? Mas soma porque cada uma das partes que a gente tem aqui. Então, isso aqui, quando a gente somar, vai dar um total, a gente tem que se ligar aqui em dois totais. O total de frequência, porque é o número de dados que a gente aparece, e o total dessas somas parciais. Isso daqui, ó, quando a gente somar, 2 com 12, com 12, com 10, somar tudo isso aqui, dá 36. Só que quantos números eu utilizei para chegar nesse 36? Essa soma daqui, ó. Soma de todas as frequências. 10. Tá bom? É como se aqui fosse o peso. Tá bom? O número 2 tem peso 1, o número 3 tem peso 4, o número 4 tem peso 3 e o número 5 tem peso 2. Então, eu vou pegar esse total parcial e vou dividir pelo total da frequência, que é o número de elementos que eu tenho. Essa daqui é a nossa média. A média aritmética ponderada, tá bom? Porque a frequência ela vai funcionar como um peso. Então, isso daqui para a gente é a nossa média. Então, na letra A, eu posso até botar isso aqui, ó, mais fácil, acho que vai vir, deixa eu ver se vai colar como figura. Não, colocou uma tabela nova. Isso vai acontecer com todos os outros. Vou só substituir esses valores aqui. Essa B aqui está igualzinha à anterior, então não tem por que fazer. Mas a C aqui, ó, os dados são 2, 4, 5, 6 e 8. Vou só acrescentar um termo aqui, copiar, na verdade. Só acrescentar um dado. E vou atualizar aqui. Os dados que eu tenho agora são 2, 4, 5, 6 e 8. 2, 4, 5, 6 e 8. E a frequência com que cada um aparece é 5, 20... Opa, 5, 20, 32, 42. Então, é 5, 20, 32, 42. Opa, 42. Só conferindo, 5, 20, 32, 42. Exatamente. O cálculo que eu tenho agora, é o seguinte, né? Se quiser deixar tudo automático aqui. Aqui vai ser 2 vezes 5. Aqui vai ser 4 vezes 20. Se eu apagar aqui, ele vai ler automaticamente. 4 vezes 20. Vai ser 5 vezes 32, 6 vezes 40 e 8 vezes 2. No automático aqui, ó, eu vou pegar este número e multiplicar por este. Deu automático. Já deu automático aqui, só copiei, Ctrl C e depois Ctrl V, porque ele vai repetir a mesma fórmula. Aqui ele já somou todos os valores novos. E aqui somou a quantidade que a gente tinha e já deu a nova média, 5,5. Bom, então veja que a gente tem aqui a possibilidade de calcular essas médias aqui. A média do primeiro é 3,6 e a do segundo 5,1. Tá bom? Isso vai acontecer com todas as outras questões, a 3, a 4 e a 5. Todas estão utilizando distribuições de frequência. Diferença:
Na 5 e na 4, essa distribuição de frequência é por classes. Enquanto no terceiro também, diferença é por classes. Por classes, a única coisa que vai mudar, minha gente, é o seguinte. Vejam só. Copiar esses dados aqui, eu acho que vai dar para copiar no Excel. Tá, né? Perfeito. Classe, número de unidades consumidas, número de supermercados FI. Olha só que belezinha, gente. Coisa linda que vê aqui essa tabelinha, né? Para a gente fechar essa conta aqui, o que é que a gente precisa? Precisa ter uma... A gente pode colocar aqui até um total, ó. Vai ser a soma de todas essas frequências. 760 números de supermercados, tá bom? E aqui, o número de classes consumidas. Vamos recomeçar aqui a questão, lendo o enunciado dela. Uma empresa de âmbito nacional fornecedora de supermercados fez um levantamento do consumo de seu principal produto em vários supermercados, obtendo em um determinado mês a seguinte tabela. Então, tem a classe, que é só uma questão de ordem, F1, F2, F3, F4, F5 e F6. Tem o número de unidades que são consumidas em cada um dos supermercados, tá bom? Então, de 0 até 1.000 unidades consumidas, tem 10 supermercados que acontece isso. De 1.000 a 1.200, 50 supermercados acontecem isso. O mais comum, que mais acontece aqui, é esse tipo de consumo. Entre 3.000 e 4.000 produtos, isso acontece em 320 supermercados. A gente já viu aqui na soma que a gente pesquisou 760 supermercados, tá bom? O que é que acontece, então? Um minutinho aqui em times, eu vou botar em times. Pronto. O que é que acontece, então? Eu não posso colocar aqui 0 vezes 10 ou 800 vezes 10, qualquer número poderia representar essa classe. Mas a gente tem um padrão. Então a gente tem que representar uma quantidade média de consumos. De consumo. Por isso, a gente faz a eleição de um representante para cada uma dessas classes. Vamos eleger o representante da classe 1. Como é que a gente calcula esse representante, elege esse representante? De forma muito simples. O representante, vou botar assim, tá bom? São termos que eu estou usando, por favor. Vamos procurar no livro, não, que não tem, não. Vou escolher o número do representante que vai representar essa classe. É o ponto médio dessa classe. Qual é o ponto médio? É o valor que está entre o limite inferior, que é 0, e o limite superior, que é 1.000. Como é que a gente calcula isso? Calculadora. Posso ser separado ou posso aqui no Excel, mas só para vocês terem ideia. 1 mais 1.000. Desculpa. 0, que é o limite inferior, mais 1.000, que é o limite superior, dá 1.000. Dividido por 2, 500. Esse é o representante da classe 1. Entre 1.000 e 2.000, qual é o termo do meio? Bem simples, né? Entre 1.000 e 2.000 vai ser 1.500. Se a gente olhar, existe um padrão aqui. 1.500, 1.500. Aqui vai ser 2.500, que é o termo que está no meio. 3.500 e assim por diante. Então, 2.500, 3.500, 4.500 e 5.500 produtos, unidades consumidas. Esses vão ser os números que vão representar cada uma dessas classes. Então, quando a gente for calcular o total parcial, o que é que a gente quer nesse total parcial? Eu quero saber, nessa classe de supermercados, considerando que são 500 e 10 supermercados, quantas unidades eu consumi no total? Então, eu quero o número que está representando
vezes o número de supermercados. 5.000. Isso aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Estou replicando com tudo. Vou até botar o separador aqui de milhar. Separador de milhares. Gente, essa classe aqui consome cerca de 5.000. Opa! Deixa eu botar aqui. Pronto, que eu tirei o decimal. Os decimais. Aí o que é que acontece? Pronto. Esse daqui consome 5.000 produtos, essa classe de mercado. Essa segunda classe de mercado consome um total de 75.000 produtos. Essa terceira classe aqui, 500.000 produtos. Essa classe, 1.120.000 produtos. A outra, 675.000 produtos. E a outra, 65.000 produtos. Tá bom? Então, quantos produtos no total são consumidos? Vou só fazer a soma aqui de todos esses termos. 2.540.000 produtos consumidos aproximadamente em todos esses mercados. Tá bom? O que é que acontece? Olha, vamos lá, voltar para as perguntas. Determine a moda desta série. Ó, tem alguém... A moda é aquilo que é mais consumido. 320. Quem mais que consome? Então é essa faixa 4 aqui. Essa classe 4. A moda da série, certo seria responder a classe 4. Só que a moda, ela trata de um valor. No caso aqui, um intervalo. O intervalo é esse. Entre 3.000 e 4.000 produtos. Mas lembra que a gente tem um representante para essa classe? Pois é. Esse representante é 3.500. Se a gente precisar fazer alguma conta com a moda, a gente vai escolher 3.500 para representar essa conta com essa moda. Qual a mediana da série? Vamos ver aqui qual é o mercado que está no meio, né? Número de mercados. Quantos mercados temos? 760. Lembra que é par? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar 760 e dividir por 2. Opa, por 2. Deu 380. Então, a gente tem que procurar dois mercados. O mercado 380 e o mercado 381. Será que eles pertencem a faixas diferentes ou eles pertencem à mesma faixa? Se pertencerem à mesma faixa, vai ser aquela faixa a mediana. Se pertencerem às faixas diferentes, a gente vai ter que calcular a média aritmética dessas duas faixas, tá bom? Lembrando que a gente vai escolher os seus representantes. Mas vamos ver aqui. Até aqui eu tenho 10. Veja só como é bom do Excel, né? Quando eu boto aqui, seleciono com o de baixo, olha a soma aqui, ó. 60. Vou selecionar 3. 260. Ainda não alcançou, né? Nem o 380, nem o 381. Deixa eu botar aqui, até aqui. 580. Ou seja, passou. Significa que tanto o 380 quanto o 381 estão ambos nessa faixa, na classe 4. Então, a mediana também está na faixa 4. A moda está na faixa 4, a mediana está na faixa 4. Tá bom? E, por fim, o consumo médio desse produto, dado o número de pesquisados de supermercados. Gente, a gente já calculou aqui na nossa telinha, ó, do Excel. Caso a gente não consiga, vamos ter que calcular para cada uma das faixas 7.500, somar todo mundo, depois somar todos os números do mercado e dividir 2.400
E aí a gente vai dividir 2.540.000 por 760 supermercados. Um total de 3.342 produtos por supermercado. Tá bom? Então, essa daqui é a média. A média é de 3.342 produtos por supermercado. Essa é a nossa resposta. Então, a gente encerra essas questões aqui. O vídeo vai ficar bem longo. Eu vou responder aqui bem rapidinho, só para não deixar na mão, dizer que eu não cumpri o que eu prometi. Eu vou pegar essa média aqui de número de mercados e vou fazer exatamente a mesma coisa. Olha, na verdade, aqui só mudou a quantidade, né? Não, a mesma quantidade. Ah, essa questão está repetida, perdão, minha gente. A questão aqui repetida. Deixa eu ver se tem outra diferente. Uma loja de departamentos com 54 notas fiscais. Acho que é a última. Não, tem mais uma aqui. Então, eu vou pegar aqui bem rapidinho, ó, 54 notas fiscais nessa faixa de consumo. A loja de departamentos selecionou um grupo com 54 notas fiscais durante um dia e obteve o seguinte quadro. A gente tem aqui classe 1, 2, 3 até 6. Isso significa isso aqui. Essa faixa de notas por quê? Olha essa letra aqui, vamos escolher os nossos representantes. Mesclar aqui, eu também vou mesclar. Ok. Que é a frequência. Gente, do mesmo jeito que a gente fez aqui o total parcial, se eu pegar simplesmente copiar e colar aqui, o que vai acontecer? Já fez aqui, só que os representantes aqui estão escolhidos errado, tá bom? Porque entre 0 e 50, 0 mais 50, dividido por 2 é 25. 50 mais 100 é 150, dividido por 2 é 75. E aqui o que vai variar é de 150, 225 e 275. Para o total parcial, quantas notas a gente tem? Somar aqui quantas notas a gente tem. 54 notas, logo a média vai ser o total parcial dividido pelo número de notas que a gente vai somar. 37. A média das notas fiscais. Então, qual é a moda da série? A moda é aquilo que mais vai se repetir. Mais vai se repetir é 20, se repete 28 vezes. Então, é a classe 2 que se repete. Tá bom? Então, eu vou botar aqui classe 2. Classe 2 é a moda da série. Só que a classe 2 ela não varia entre 3.000 e 4.000. Ela varia entre 100 e 150. O representante dessa série aqui da moda é o valor. Opa, perdão. Classe 2 varia entre 50 e 100. Consegui ouvir vocês gritando agora. Não, professor. E o representante aqui vai ser 75. O valor mediano da série. Olha, lembra que são 54 notas fiscais. Até está dizendo aqui, ó, 54 notas fiscais. Então, 54 dividido por 2, 27. Tem que ter cuidado aqui com a nota 27 e a nota 28, que é a próxima. Bom, quantas notas eu tenho aqui? 10 mais 28, 38. Passou
significa que as duas notas estão na classe 2, consequentemente, mediana, a mediana é exatamente a classe 2, pertence à classe 2. Então, a mediana também é representada pela classe 2, e tem por representante o número 75. É a faixa entre notas de 50 e 100 reais. O aumento médio de peso animal. Opa! É outra pergunta. Vamos obter. Bom? E por fim, a média de consumo, se quiser saber a média, né? A média, vou anotar isso. Vou anotar o valor da média da série. A média da série, desta série aqui, vai dar um total de 87, que é o consumo por nota. Então, vai dar uma média de 87 reais. Opa, que a gente já fez aqui. A soma total de cada uma dessas partes aqui dá 4.700 dividido por 54 notas. É exatamente 87 reais. Então, a média é de 87 reais. E o consumo total de energia, tá? Deixa eu falar. Vocês podem ficar na dúvida como é que fazer isso na mão sem o Excel. Deixa eu copiar exatamente essa questão aqui. Vou abrir no whiteboard para vocês verem. Vou copiar aqui essa questão. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Preciso copiar essas perguntas. Na verdade, eu vou jogar para baixo. Pronto. Agora, um único espaço. Vamos lá. Eu quero abrir aqui. Vocês veem como é que a gente faz isso na mão, de fato. Canetinha, do jeito que a gente está acostumado. Tá bom? Não pensar, o professor fez muito rápido porque ele fez no Excel. Não, é porque a conta, de fato, são contas rápidas, tá? Agora veio. Uma nova figurinha. Até o computador tá cansado aqui do tempo da aula da gente. Mas isso não é problema pra gente, né? Vou aumentar aqui nosso quadro. Pronto, ficou ótimo aqui. Que a gente vai conseguir brincar um bocado. O que é que acontece? A questão fala sobre o consumo de energia verificado em 200 residências de família de classe média com 2 filhos, que revelou a seguinte distribuição. Então, tem 7 classes diferentes, cada uma com um consumo entre 0 e 50 kW, com intervalos de 50 kWh, tá bom? Variando de 0 a 350, e o número de famílias que tem cada um desse consumo. 2 famílias têm consumo entre 0 e 50 kWh. 15 famílias com consumo entre 50 e 100 kWh. 32 famílias com consumo entre 100 e 150 kWh. 47 com consumo entre 150 e 200 kWh e assim por diante. Quer saber qual a moda da distribuição, ou seja, o valor mais frequente nas contas de energia. B, qual a mediana da distribuição. E C, qual o valor médio da distribuição, ou seja, o valor que em média todas as residências
vão pagar. Então, primeiro, está falando em distribuição de frequência, a gente não vai ter condição de usar essa coisa do jeito que está aqui. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vai ter que escolher o representante. Entre 0 e 50, o termo que está aqui no meio, eu vou buscar aqui, ó. Opa! Volta aqui. Ó. O termo que está aqui no meio, entre 0 e 50, é o 25. Entre o 50 e o 100, é o 75. Se tiver com dúvida, soma os dois e divide por 2, tá bom? Entre 100 e 150, 250 dividido por 2 dá 125. Entre 150 e 200, 175. Preciso aumentar aqui, dar um zoom. Entre 200 e 250 vai dar 225. Aqui 275 e aqui 325. Esses vão ser os novos representantes de cada uma das classes. Se eu quero calcular a média lá no final, tá bom? Antes de mais nada, né? Letra A, ele quer saber qual o valor da moda da distribuição. Então, quem é mais frequente aqui? Mais frequente é essa faixa de consumo, essa classe daqui, ó. Que 80 famílias é o maior número de famílias que consegue, que tem. Tá bom? Então, 80 é na classe 6. Então, o valor mais frequente, né? Ou seja, aqui a resposta é classe 6. E quanto é que, em média, a classe 6 consome? Eu não vou botar entre 250, eu posso até botar entre 250 e 300 kWh. Mas, em média, eles consomem 275 kWh. Bom, a mediana da distribuição, 250 casas. 250 dividido por 2 é 125. Eu vou pegar a calculadora e vou ver aqui, ó, duas famílias, 15. Lembra que onde eu quero chegar? No meio de 250 famílias, eu quero chegar na casa 250 dividido por 2. Então, vou ter que pegar a família 125 e as famílias 126 para calcular a média. Vou até com outra cor. Preto. Preto aqui. Aqui eu vou ter que pegar a família 125 e a 126. E a casa 126 na ordem, tá? Não estou botando em número ordinal. Família 2, já que está na ordem crescente, mais 15, 17. Está longe ainda. Mais 32, 47. A terceira faixa. É a terceira classe. Não contemplo. Então, eu vou somar 47 da quarta faixa, da quarta classe. 92. Ainda não alcançou. Se eu pegar os 50 elementos da quinta faixa, 144. Passou. Significa que tanto 125 quanto 126 estão aqui, ó. Dentro da classe 2. Ambos. Deixa eu pegar aqui. O 125 está na classe. Está na classe 5. E o 126 também está na classe 5. Então, a mediana também
vai ser 120. Vai ser também a classe 5. Vai ser, no caso, a classe 5. Então, a resposta da letra B, deixa eu puxar aqui para baixo, o valor dessa distribuição, a mediana vai ser a classe 6, 5, que tem um consumo entre 200 e 250 quilowatts. Só que a gente tem um representante aqui, né? 225 quilowatts. Está faltando agora o valor médio da distribuição. Como é que a gente faz o valor médio da distribuição? Gente, a forma mais simples é essa daqui. Vou pegar o representante de cada sala e vou multiplicar pelo número de famílias. Isso eu vou fazer com cada uma das classes. Isso aqui vai me dar um valor parcial. E eu pergunto, 25 vezes 2 dá 50. 75 vezes 15, no filar, vai dar 1.125. Cento e 25 vezes 32 dá 4.000. Esse é o total parcial da terceira classe. 175 vezes 47 dá 8.225. O 225 vezes 50 vai dar 11.250. O 275 vezes 80 vai dar 22.000. E o 325 vezes 24 dá 7.800. Isso daqui é o consumo por classe. Você pode até dizer qual a classe que mais consome. Assim, qual a classe que menos consome? A1. Tá bom? É alguma classe que consome a mesma quantidade de energia? Não. Porque isso aqui está levando em consideração o consumo médio e o número de famílias que estão naquela classe ali, que tem aquele tipo de consumo. Tá bom? O que é que a gente precisa saber? Quanto elas consumiram no total. Lembrando, aqui a gente tomou uma aproximação, tomou um valor médio. Os valores não são fechados. É um valor aproximado, tá bom? Agora a gente vai somar 50 mais 1.125 mais 4.000 mais 8.225 mais 11.250 mais 22.000 mais 7.800. Isso aqui, 54.450 quilowatts. Ora, mas para todo mundo consumir. Mas quantas famílias consomem isso? Lembra que a gente tem 250 residências consumindo esta quantidade. E quanto dá 54.450 kWh dividido por 250 famílias consumindo isso. A gente vai ter um total de 450 dividido por 250. Uma média de consumo de 217,8 kW por hora família. Essa daqui é a nossa
média de consumo, tá bom? Então, valor médio da distribuição, valor que em média cada residência paga. O valor médio é 217,8. Bom, o vídeo ficou longo, mas a gente resolveu 2 listas de exercício, tá bom? E acho que a gente ficou com bastante material para poder ter confiança suficiente para resolver o nosso exercício para nota, né? Então, qualquer dúvida, vamos tirar as dúvidas. O material pode repetir na parte que realmente de fato interessa e que a gente precisa, que a gente ficou com uma dúvida maior. Um abraço para vocês, bons estudos e até mais, né? Na última parte agora do material da gente. Tchau, tchau!